Deixa eu conversar aqui com o médico, doutor Lucas Siqueira, que é responsável pela agência transfusional. Ele que é responsável técnico, vai participar conosco aqui na Rádio Módulo FM, doutor. A gente percebeu que o Hemominas, né, de Uberlândia, está com estoque baixo de sangue. Primeiro, eu gostaria que o senhor falasse qual que é o papel da agência, que o senhor é responsável. Bom dia. Bom dia, Jane. Bom dia a todos os ouvintes da Módulo. O sistema funciona com hierarquia. Existe o Hemominas, que está sediado em Belo Horizonte, que coordena todos os hemocentros regionais pelo estado de Minas todos. Esses hemocentros nós temos aqui próximos a Patrocínio, nós temos o de Uberlândia, temos de Uberaba e temos em Patos de Minas. E os hemocentros, cada hemocentro desse coordena uma série de agências transfusionais. O que é a agência transfusional? É a ponta do sistema onde a gente pega o sangue já coletado e fracionado, né, já preparado lá em Uberlândia, aquele que é o caso da nossa referência, Uberlândia. A gente pega esse sangue lá, acondiciona ele dentro da agência transfusional aqui em Patrocínio, né, nas condições adequadas e exigidas pela vigilância sanitária, e fazemos os testes pré-transfusionais, que são aqueles testes onde você vê a compatibilidade entre o sangue de quem vai receber com o sangue que está dentro daquela bolsa que vai ser doada para o que o paciente vai receber como uma transfusão de sangue. Então, esse processo é todo feito aqui dentro de Patrocínio, dentro dessa agência transfusional, e o Hemocentro de Uberlândia, é onde nós somos vinculados, tem a função de receber, de coletar esse sangue, fracionar esse sangue, né, para que ele possa ser distribuído para toda a rede, né? Hoje nós temos 17 municípios que são ligados ao Hemocentro de Uberlândia. Patos eu não tenho certeza, mas é algo em torno de 15 municípios também que são ligados, que têm agências transfusionais e que são ligados ao Hemocentro de Patos de Minas. Doutor Lucas, recentemente agora, o ex-vereador Cláudio Alcântara, não sei se é do conhecimento do senhor, nesse momento ele está necessitando, né, de sangue. Inclusive, foi 2 ônibus que saiu aqui de Patrocínio nesta quarta-feira até Patos de Minas. O senhor foi prefeito aqui na cidade de Patrocínio, né? Na sua gestão, não foi possível criar, né, um banco de coleta de sangue aqui no município de Patrocínio? Não, infelizmente não. Há muitos anos atrás, Jânio, em torno de 1992, 93, naquela época, meu pai já estava numa luta para conseguir um hemocentro aqui para Patrocínio. Nessa época, só existia o Hemocentro de Uberlândia, nem o de Uberaba existia ainda. Então, eu fui na época com meu pai chegou a ser secretário de saúde, né, do então prefeito Silas. Ele foi em Belo Horizonte várias vezes, e algumas das vezes eu fui com ele, eu já morava aqui. Eu fui para Belo Horizonte, fiz um treinamento lá de 2 meses no Hemominas, lá em Belo Horizonte, para ser o responsável do Hemocentro aqui em Patrocínio. Só que, infelizmente, por questões até políticas mesmo, na época não foi possível abrir essa agência aqui, né? Faltou interesse da prefeitura aqui de Patrocínio e tal, e aí perdeu-se. E aí, como nós perdemos essa oportunidade, abriu o Hemocentro de Patos, abriu o de Uberaba, depois abriu o de Patos, e aí essa rede de hemocentros aqui na região fechou, não abria mais, não tinha mais condições de abrir um hemocentro aqui em Patrocínio. Lutamos muito, inclusive na época que eu estive na prefeitura, o meu pai foi comigo lá em Belo Horizonte, porque ele tinha os contatos lá do Hemocentro e do Hemominas. Nós fomos lá, conversamos com o presidente na época e tal. Uma das vezes eu fui com o doutor Marco Antônio, que na época era o secretário de saúde, tivemos muito próximos de assinar, mas infelizmente sempre havia um empecilho que não deixava acontecer, e hoje em dia, com a nova formatação que existe dentro da rede Hemominas, é mais difícil ainda da gente fazer isso. Por quê? Porque hoje o Hemocentro de Uberlândia, assim como o de Patos, eles perderam muita autonomia de trabalho. Hoje em dia está centralizando tudo em Belo Horizonte, né? O sangue que é colhido em Patos ou em Uberlândia, por exemplo, eles são colhidos, são fracionados, são armazenados lá e tudo.
Só que as provas de sorologia, por exemplo, de hepatite, de Chagas, etc., que são feitas no sangue, hoje é tudo em Belo Horizonte. Essas amostras que são colhidas nesses hemocentros vão para Belo Horizonte, onde elas são testadas. E aí testa e libera. Fala, a bolsa tal, o sangue de tal pessoa está ok, pode ser transfundido nas pessoas. É um processo rápido, porque vai tudo por avião, os exames são feitos muito rapidamente. Mas os próprios hemocentros estão perdendo a autonomia. Então, hoje, eu vejo como uma situação muito difícil. Logicamente, o mundo está crescendo, o patrocínio está crescendo, está todo mundo crescendo, e isso aí vai aumentando a demanda de serviços, né? Quando abriu o Hospital do Câncer de Patos, era impossível ter um Hospital do Câncer aqui em Patrocínio, pela proximidade. Hoje já tem, hoje o Hospital do Câncer de Patrocínio é uma realidade. Depois de muita luta, de muita briga e tal, conseguimos. Então, acredito que num futuro possa acontecer isso. Hoje eu acho muito difícil de acontecer isso, pela estrutura e pela estratégia de trabalho, né, do Hemominas aqui no nosso estado. Eu acho muito difícil de acontecer, de ter um hemocentro aqui em Patrocínio. E aí teria uma segunda opção, que também eu e o Marco Antônio quase conseguimos também para Patrocínio, mas infelizmente também na época houve uma mudança de governo, entrou o Fernando Pimentel, que cortou todas essas iniciativas, e depois, aí, quando já entrou o Zema, já não tinha mais, já não estava na prefeitura, não tinha condições de fazer mais nada lá dentro. Mas a gente estava tentando montar aqui, era um negócio chamado PASSE, que é um posto avançado de coleta externa. Esse posto, ele não funciona 24 horas e todo dia, não. Ele não funciona continuamente. Aqui em Minas existem algumas experiências, principalmente na Zona da Mata e sul de Minas, onde existem esses passes, que é o seguinte, é uma estrutura que a prefeitura fornece, monta em comum acordo com o Hemocentro, com o Hemominas, e aí é programado de 15 em 15 dias, de 10 em 10 dias, ou uma vez por semana, a equipe do Hemocentro daquela região vai lá, a estrutura já está montada e as pessoas doam o sangue. Nós tivemos uma experiência dessa aqui, você se lembra, com o pessoal do Rotary, que eu fazia parte lá, o Rotary Brumado, onde eles organizavam, faziam uma campanha de doação, e todas as vezes que o Uberlândia vinha aqui, o Hemocentro de Uberlândia vinha aqui, a gente superava as doações de sangue em poucas horas. Eles traziam 400 bolsas, 150 bolsas, sei lá, para receber, para colher sangue. Em poucas horas colhia essas 150 bolsas, ficava gente na fila lá querendo doar e não tinha mais, eles não tinham como colher, porque não tinha como levar para lá, não tinha lugar para condicionar. Então, isso foi uma realidade, só que isso não era um passe, isso aí era uma coleta extraordinária que eles faziam. E a última que teve aqui, não sei se você se lembra, nessa época eu não sei se eu já estava, ainda estava no Rotary, mas foi o maior vexame, porque o Rotary organizou, fez tudo, fez camiseta, mobilizou a sociedade, fez tudo, arrumou lanche, as damas da Casa da Amizade foram lá para o Rotary preparar o almoço para os funcionários que iam vindo do Hemocentro e tal, tudo organizado, faltando 2 dias, eles falaram que não ia vir mais, porque o governo do estado, já na atual gestão, tinha cortado custo demais da conta, e eles não tinham dinheiro, eles não tinham como pagar a hora extra, porque esses funcionários vinham no sábado. Aí eles tinham que vir aqui, e o governo do estado tinha que pagar hora extra para eles. E o governo não ia pagar hora extra mais para funcionário nenhum, nem do estado e nem do Hemominas. O Rotary, eu me lembro muito bem, tentou de todo jeito, eles tentaram até fazer uma vaquinha para eles pagarem a hora extra, mas não podia, era proibido uma entidade que não o governo do estado pagar as horas extras para aqueles funcionários. Enfim, deu tudo errado, não vieram, tiveram que suspender, de cancelar de última hora, o almoço que já estava pronto para eles, não foi perdido porque eles fizeram doação, o Rotary fez doação, mas foi assim, foi uma maior bagunça que teve e tal. E depois disso, o Rotary falou: não entramos mais nisso, porque a gente ficar sujeito a essas alterações, a essas vicissitudes, né, administrativas do governo do estado, nós não podemos passar por isso mais. Então, nunca mais teve essa coleta, que era uma coleta extraordinária, não era um passe, porque o passe ele funciona numa área física, fixa, e com um período já pré-determinado, de 10 em 10 dias, uma vez por semana, de 15 em 15 dias, a equipe se desloca até aquele lugar.
Isso também nós não conseguimos, tentamos demais da conta, mas não conseguimos. E depois que mudou a gestão, na gestão do Pimentel foi muito difícil o acesso a essas pessoas, e aí mudou, o Zema entrou, ele não teve culpa disso, porque ele teve que reorganizar o sistema, sem dinheiro, devendo demais da conta. Então o que ele pôde fazer foi o seguinte: cortar os custos do jeito que podia, então proibiu de abrir passes no atual mandato do atual governador. E essa proibição não, essa regra está valendo até hoje. O dia que reabrir, podemos nos mobilizar de novo e tentar abrir um passe aqui em Patrocínio, né? Eu tinha, inclusive, arrumado lugar, eu e o Marco Antônio, que é naquele imóvelzinho que tem ali na Praça da Santa Casa, onde funciona um... Foi na época do Júlio que construiu aquele imóvelzinho que tem ali no canto. Aquele lugar era ideal para funcionar o passe. Tamanho pequeno, tamanho bom, do lado da Santa Casa, perto dos hospitais, tal, ia funcionar maravilhosamente bem ali. Nós tínhamos arrumado até o espaço para ceder para o Hemominas para a gente montar o nosso passe. Mas agora tem que esperar o governo do estado reabrir essa estratégia de montar os passes, tal. E eu acho que eles devem estar pensando nisso, porque está faltando sangue, né? Então eles têm que, de alguma maneira, achar caminhos para melhorar o estoque de sangue. Até porque, doutor Lucas, quem vai doar, quem vai fazer a doação de sangue, ele tem que ir em Patos ou Uberlândia, né? Pois é. Você veja bem, é pedir muito para o ser humano, né? Porque o cara já vai fazer, o cidadão, a cidadã, já vai fazer um ato altruísta, porque a doação de sangue ela é voluntária, né? Ela é totalmente gratuita, ninguém recebe nada por isso. Então, você vai pedir para a pessoa doar uma parte do seu corpo para ajudar uma outra pessoa, a pessoa se dispõe a fazer isso, e você, então beleza, então agora você monta no ônibus, eu pego o seu carro, anda 150 quilômetros ou 70 quilômetros e vai lá doar esse sangue. A gente está pedindo muito para as pessoas. Só que isso nunca foi um empecilho, sabe, gente? Sempre teve um estoque muito bom. Agora é que nós estamos passando por uma fase mais difícil, pela própria pandemia. Essa época agora, esses últimos meses, com essas novas ondas da pandemia, piorou demais. Teve uma época na primeira e na segunda onda que o estoque de sangue ficou crítico também. Só que nessa época, todas as cirurgias foram suspensas, a gente suspendeu cirurgias, suspendeu tudo pela própria pandemia, então diminuiu o consumo de sangue também. Só que agora está tudo de pleno vapor, está tudo funcionando, os hospitais abertos, os centros cirúrgicos funcionando, o pessoal operando, fazendo de tudo, atendendo consulta, tudo funcionando, e os doadores sumiram de novo, sumiram por conta desses problemas todos de pandemia que nós estamos passando agora nessa fase. Então, eu acho que o Hemominas do Estado e o Hemocentro de Uberlândia vai ter que repensar essas estratégias de coleta de sangue para facilitar, né, a maneira como as pessoas vão se deslocar e vão se apresentar para doar sangue, porque a gente está realmente pedindo muito para o doador nosso, né? A gente faz isso, quem doa sangue, eu sou doador de sangue, então a gente faz isso com o maior carinho, com o maior amor mesmo. Só que para uma boa parte da população vai ficando difícil, as pessoas vão ficando, pô, já pede uma coisa, agora tem aquela história, né? Me dá a mão, agora eu quero o braço também. O cara vai ficando meio chateado com essa situação. Mas nós temos condições de continuar levando as pessoas e tudo, e vamos continuar lutando. Acho que tem que lutar para ter esse passe aí, para ter esse... O Hemocentro acho muito difícil, mas tendo pelo menos um local para doação aqui dentro da nossa cidade. Isso aí é uma luta que tem que ser de todos nós. Muito bem, obrigado, doutor Lucas, pela participação conosco aqui na Rádio Módulo FM e também nas nossas redes sociais. Eu que agradeço, Jane, desculpa até se eu me estendi um pouco demais. Eu queria só deixar mais um recado. Nós, aqui de Patrocínios, a nossa agência é ligada à Uberlândia. Mas não existe esse empecilho da pessoa doar em Uberlândia e o sangue só poder ser usado lá em Uberlândia ou aqui em Patrocínio. Não existe isso. A rede Hemominas hoje, ela distribui o sangue de acordo com a necessidade. Se Uberlândia tem muito O positivo e Patos está sem nada, eles mandam de um lugar para o outro, manda para o sul de Minas, manda para todo lado. Então, quem tiver interesse em doar sangue, né, fazer essa doação que a gente pede muito aí para as pessoas, graças a Deus a gente tem tido uma presença grande.
O pessoal da Igreja Adventista aqui de Patrocínio tem feito o trabalho de recrutamento dessas pessoas, nos ajudando, né? E quem tiver interesse em fazer doação de sangue, né? Hoje nós estamos com um ônibus funcionando todo mês, todo último sábado do mês, o ônibus vai a Uberlândia levando potenciais doadores de sangue. Quem tiver interesse é só ligar na Santa Casa, pedir para falar na agência transfusional, deixa nome, contato, tudo, que assim que a gente marcar a próxima viagem, a gente entra em contato com essas pessoas, leva elas lá, a pessoa doa o sangue, tem um lanche para quem doou o sangue lá, tudo, e depois retorna logo em seguida de volta para Patrocínio. Então, quem puder fazer esse ato altruísta de doar sangue, estamos precisando, né, os estoques de sangue da rede inteira, e nossa aqui da região não é diferente, principalmente de O positivo e O negativo, estão em estado crítico, e precisamos de pessoas que nos ajudem com a doação aí para que a gente mantenha o estoque funcionando, um estoque mínimo para trabalhar, e pessoas não percam a vida por falta de um componente que a gente tem condições de passar para os nossos irmãos aí, que a gente precisa tanto. Eu que agradeço muito essa oportunidade. Muito bem, conversei aqui com o médico Dr. Lucas Siqueira, módulo Informação com Credibilidade.